Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é a nossa segunda parte sobre a aula de introdução a UI Design. E agora que você já viu os conceitos iniciais dessa área do design, nós vamos de fato colocar a mão na massa e começar os nossos protótipos, certo? Quando você vai começar um processo, nós temos basicamente três formas de protótipo. Nós temos o de baixa fidelidade, o de média fidelidade, o de alta fidelidade e talvez eu pudesse colocar até um quarto, que é o de altíssima fidelidade, que aí seria o aplicativo em si. Mas aqui para a nossa aula nós vamos só abordar esses três iniciais e mais usuais. Então vamos lá. O primeiro deles é o Rabisco Frame. Sim, o nome é esse e é o nome mais usual. Um protótipo de baixa fidelidade, ou Rabisco Frame, é uma representação visual da estrutura e funcionalidade de uma página web ou uma tela de aplicativo. O Rabisco Frame é necessário para mapear as partes essenciais de uma interface. Ele ajuda todos os envolvidos a obter uma compreensão completa do produto perto do início do processo. Então, ele é aquela coisa mais simples mesmo, só para realmente você ter noção de onde vão ficar os elementos visuais, onde vai ser texto, onde vai ser imagem, para onde o usuário vai ser direcionado quando ele clicar num botão, por exemplo. Então, o que eu vou pedir para vocês agora é que, primeiro, escolham um aplicativo de streaming, um serviço de streaming. Pode ser Netflix, Disney Plus, Star Plus, HBO Max, qualquer um. Olhem a interface desse aplicativo de streaming e vejam se tem alguma coisa que vocês acham que pode melhorar, se tem alguma coisa que está faltando, que possa ser melhorada. Então pensem como vocês fariam, se tem alguma coisa para melhorar. Sempre para nossa aula a gente vai utilizar o formato de aplicativo, certo? Para o web seria um processo um pouquinho mais demorado, certo? Então, vamos lá. Eu escolhi Netflix. Aqui na Netflix a gente tem novamente aquela familiaridade que a gente comentou na aula passada. Logo alinhada à esquerda, perfil superior à direita, algum banner de um filme que eu quero que o meu usuário veja e alguns filmes e séries do meu catálogo. Aí vem um pouco da sua experiência e, claro, também, depois de você passar pelo processo do UX, você vai entender a dor do seu usuário e ver se, primeiro, aquilo realmente é uma dor e, se for uma dor, como isso pode ser melhorado ou diminuído ao máximo possível. Eu, particularmente, quando eu vou utilizar um serviço de streaming, eu quero somente, assim que eu clique no meu aplicativo, eu já quero ser direcionado para os programas que eu estou assistindo. Então, de repente, eu vou contar na minha experiência. Eu utilizo o Star Plus, mas se quiser continuar assistindo uma coisa que eu estava assistindo, eu tenho que rolar muito para baixo. Isso toma tempo. Isso toma muito tempo, que ao longo do tempo vai se acumulando, certo? Então, o que eu faço aqui, eu rabisquei aqui a minha interface. Dá para ver aqui, né, pessoal? Eu utilizei o papel mesmo, então eu só fiz basicamente pegar as dimensões do meu celular, você pode fazer isso também. Peguei um papel, caneta ou então um lápis, coloquei meu celular em cima do papel, desenhei e tive as dimensões do meu celular. A partir daí, eu posso desenhar elementos simples, só para realmente eu saber onde eu quero que cada coisa fique e a disposição deles, para ter a ideia inicial. A partir disso, é onde justamente eu vou entrar em consenso com a minha equipe. Esses projetos são feitos sempre em equipe e eu vou ter o primeiro vislumbre da minha interface. A partir daí, a gente vai pegar essas ideias que a gente teve durante o processo de UX e tentar aplicar nelas. Aqui perceba que eu utilizei aquela mesma estrutura. Logo ali na parte superior à esquerda, perfil alinhado à direita, no superior, uma barra de pesquisa
Porque eu percebi, durante o processo, que se eu colocasse a barra de pesquisa aqui no menu, seria um segundo clique. O primeiro para acessar o ícone da lupa e um segundo clique para começar a digitar. Dentro do design a gente tem meio que uma máxima, que é fazer com que o usuário consiga atingir o objetivo dele com o menor número de cliques possível. Então, se eu coloco a minha barra de pesquisas logo no começo, na minha home, eu consigo diminuir em um clique. Então, fica mais prático para ele. Abaixo disso, a gente tem algumas séries e filmes que eu quero que o meu usuário consuma. Isso é comum dentro da área, porque justamente eu quero reter o meu usuário. Então eu vou estar sempre vendo o que ele está assistindo, o que ele está consumindo, ou então o que ele deixa de consumir, para justamente poder recomendar coisas parecidas para ele, que de repente façam parte do gosto pessoal dele, e assim eu consigo deixar ele mais tempo dentro da minha interface e fidelizar esse usuário. Abaixo disso, a gente tem aquela coisa, né, do continue assistindo, que é onde você parou, estava vendo o programa e teve que sair, mas quando volta, continua do ponto que parou. Isso para mim é mais prático porque faz aquilo que eu falei, né? Você, assim que entra no aplicativo, você quer voltar a assistir o que você estava vendo, não é isso? Aí abaixo a gente tem os catálogos, né, divididos por exemplo, em alta, top 10, filmes de comédia e por aí vai. Tem uma série de categorias que eu posso explorar. Aí eu tenho também o meu menu inferior, ou a gente também chama de navbar. Eu tenho aqui a minha home, que é onde eu estou atualmente. Eu tenho a minha lista, as coisas que eu salvo para ver depois, e os meus downloads. Uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, se eu vou transpor esse aplicativo para a web, não faz sentido eu colocar uma tela de downloads, já que não é comum você utilizar um notebook, sabe, no ônibus, que é onde geralmente você coloca, salva os seus downloads para poder assistir durante o percurso, certo? Então aqui o que eu vou pedir para vocês é que peguem papel e caneta e comecem a rabiscar a sua interface. Volta só para mim, por favor. Claro que quando vocês forem fazer esse rabisco, você vai ter a parte do scroll, né? Então vai ter mais conteúdo para baixo. O que eu recomendo vocês a fazer é o seguinte. Tem aqui o tamanho padrão, né, da sua tela, mas vai ter mais coisa aqui para baixo. Então o que eu recomendo é faça como se a tela do celular fosse maior mesmo, mas você deixa essa divisão aqui. Aí você continua desenhando. Então vamos lá. Eu falei assim, depois assim. E eu continuo desenhando. Então eu faço isso para justamente eu saber onde acaba a minha interface e onde vai ter mais coisa para baixo, certo? Então vocês façam essa atividade e depois a gente vai começar a utilizar nossa ferramenta do Figma, tá bom? Agora que vocês já têm o protótipo no papel, é hora de passar ele para o digital. Existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer esse protótipo. A gente tem o Figma, tem o Sketch e também tem o Adobe XD. O mais usual dentro da área é usar o Figma, porque ele é uma ferramenta online. Então, se por exemplo eu der um pau no meu computador, eu não perco tudo do meu projeto, já que ele fica salvo na nuvem dentro do Figma, né? Então vamos lá começar a utilizar. Pronto, essa aqui é a nossa tela dentro do Figma. Basicamente, ela é dividida em 4 partes. Nós temos o menu superior, nós temos a aba das camadas, a nossa área de trabalho, toda essa área aqui,
e a parte do design e prototipação. Eu vou apresentar cada conceito destrinchadamente, tudo bem? Aí vamos lá. Na nossa barra superior, nós podemos, são basicamente as configurações do documento. Então nós podemos voltar para os arquivos e documentos que estávamos trabalhando anteriormente dentro do Figma. Nós podemos editar o nome do arquivo, enviar para outra pessoa, tornar ele público, e uma série de coisas. Já aqui na setinha é onde nós podemos nos movimentar dentro da área de trabalho e selecionar objetos. Então, esse aqui eu estou selecionado com a setinha, eu posso selecionar e depois mover no na área de trabalho. Perceba que aqui também eu tenho uma setinha ainda menor do lado. Então, eu tenho uma segunda função dentro dessa função, que aqui seria o Scale. Deixa eu fazer um retângulo só para ilustrar para vocês. Consigo mover ela e com a Scale eu escalono esse mesmo objeto à minha vontade. Tudo bem? Depois disso, nós temos o Frame e o Slice. Isso aqui eu vou explicar mais para frente quando a gente estiver falando sobre grupos e frames. Tudo bem? Depois, nós temos a nossa ferramenta de seleção de formas e polígonos. Então, aqui a gente pode criar, por exemplo, um quadrado, qualquer forma de quadrado. Eu posso dimensionar esse quadrado clicando aqui nesses quadrados menores. Eu posso fazer uma linha. Mas se eu quiser deixar o meu quadrado retinho com os lados iguais e a minha linha retinha também. Vamos lá. Eu clico e segurando o Shift, viu? Ele criou um quadrado perfeito, lados iguais, da mesma forma. A mesma coisa serve para a linha. Eu clico, seguro o Shift e ela vai retinha. Agora, se eu soltar, olha como fica. Ó. Se eu aperto, se eu solto. Se eu aperto, se eu solto. Certo? Então, basicamente, o Shift vai deixar as coisas padronizadas e corretinhas, digamos assim, com a mesma distribuição de tamanho. Tenho a minha linha e eu tenho também a minha seta. A seta funciona igual a uma linha, só que a diferença é que ele tem justamente essa pontinha aqui diferente. Se eu quiser criar uma seta retinha, mesma coisa. Shift, ela vai retinha. Nós temos uma elipse, ou círculo, né? Então, se eu quiser uma elipse que não seja perfeita, eu não aperto o meu Shift. Posso fazer de qualquer forma. O interessante é que, no caso específico da elipse, eu posso fazer algumas subfunções dentro da elipse. Quando eu clico, perceba que eu tenho aqui uma bolinha escrita arco. Se eu clico nela e arrasto, eu posso fazer de repente um gráfico, eu posso fazer o Pac-Man. E quando eu crio o meu arco, eu abro uma segunda função, que aí é o Ratio. Aí eu posso abrir ele mais ou menos. Certo? Então, nós temos aqui essas duas subfunções dentro da elipse. Vamos repetir. Fechei aqui. A esfera está perfeita. Arco. Ratio. Certo?
A mesma coisa para quando não for uma elipse perfeita. Funciona da mesma forma. Tudo bem? O polígono, vamos lá. Por padrão, o polígono ele vai vir como um triângulo. Mas se você quiser, por exemplo, um pentágono. Vamos lá. Assim, para dar zoom, eu estou dando Ctrl e rolando o meu scroll do mouse, tá bom? Para aproximar, para afastar. Por padrão, como eu falei, ele vai vir como um triângulo. Mas se eu vier aqui na minha aba de design e protótipo, eu posso ver aqui que tem o valor count, ele está em 3. Pode colocar só a tela, por favor? Perfeito. O meu count, ele está aqui em 3, por ser um triângulo, mas se eu quiser um quadrado, por exemplo, posso fazer também. Se eu quiser um octógono, 8 lados. Se eu quiser, não sei, com 22 lados, ele faz. Faz quantos lados eu quiser, dentro aqui do meu count, certo? Acontece que eu também posso, de repente, se eu não quiser digitar, também posso fazer assim. Só afasto ou aproximo. Também que tem aqui uma bolinha. E para arredondar as bordas desse polígono, não, pode voltar. Eu venho aqui no Radius, que é essa bolinha que não está tão perto aqui da esta, e eu só puxo ela. Perceba que está vindo aqui mais lapidado ou mais arredondado. Se eu puxar até o final, ele vira uma elipse. Se eu puxo lá para o começo, volta ao normal. Tudo bem? Esse aqui foi nosso polígono. Mas se eu quiser também fazer uma estrela, por padrão, vão vir 5 pontas. Mas se eu voltar aqui, tá vendo? No count, eu posso botar uma estrela de 3 pontas. Posso botar uma estrela de, sei lá, 15 pontas. Quanto eu quiser. O ratio também vai funcionar aqui. No caso, eu estou diminuindo o espaço entre as pontas. Eu também estou arredondando elas. Fiz um selo. Tudo bem? Funciona igual. E por último, esse aqui é legal. Mas digamos que eu queira, por exemplo, colocar uma imagem dentro de um círculo. Tem duas formas, basicamente, da gente fazer isso. Eu posso, primeiro, clicar no meu elemento que eu quero que apareça a imagem. Eu venho aqui, Place Image, clico nela, procuro uma imagem qualquer, vou botar essa daqui. Aí perceba que o meu cursor, ele virou a imagem. Então, se eu aperto aqui no meu elemento, ele vai. Tudo bem? Vai ficar dentro do meu elemento. Mas eu não queria que ficasse alinhado dessa forma. Eu queria que ficasse mais para o lado. Perceba que aqui no Fill, eu tenho a imagem dentro do meu elemento que está preenchendo ele. Justamente, eu clico aqui. E aqui, ao invés de Fill, eu vou em Crop. Minha imagem apareceu, então eu posso ajustar ela como eu queira. Certo? Pronto, assim é como eu quero. Pronto, fechei aqui e está feito. A segunda forma da gente fazer isso seria vir aqui no nosso navegador, copiar uma imagem qualquer,
Seleciono o meu elemento e dou Ctrl V. E a minha imagem está selecionada. Ah, mas por que eu usaria isso, por exemplo? Se eu quiser, por exemplo, utilizar fazer o ícone do perfil do meu usuário. Então, vem aqui. Clico nela, Ctrl V. Pronto. Eu poderia fazer assim a minha interface do usuário. Tudo bem? Ao lado disso, nós temos a ferramenta caneta e lápis. A caneta, ela serve para criar formas que a gente não consegue criar naturalmente com o polígono. Então, se quiser uma forma mais abstrata, prontinho. Então, eu venho aqui no meu fio, preencho ela e posso mudar a cor. Esse tipo de forma eu não conseguiria fazer normalmente com o polígono, mas com a ferramenta caneta eu posso fazer a forma que eu quiser. E abaixo da caneta nós temos também a ferramenta lápis. Eu nunca cheguei a utilizar muito ela, mas serve basicamente para fazer algumas anotações, então para desenhar algum elemento. Tudo bem? Aqui no T é a ferramenta de texto. Então eu seleciono ela, clico em qualquer lugar e vai ficar aparecendo aqui essa barrinha. Só digitar qualquer coisa, que já aparece. Perceba que tudo que eu criei aqui vai estar aparecendo nas minhas camadas. Então, para baixo, as ferramentas, os elementos que eu criei primeiro, né, os mais antigos, e os que vão ficar em cima, os mais recentes. Se eu quiser que, por exemplo, esse elemento aqui fique na frente desse, vamos lá. Então aqui eu quero que ele fique por cima do meu texto. E jogo ele lá para cima. Aqui é a hierarquia, certo? Então esse vem primeiro aqui esse, depois esse, depois esse, depois esse. Tudo bem? Ctrl Z para voltar. Beleza, você escreveu esse texto, deixa eu mudar aqui. Ah, mas eu não queria que fosse essa fonte, eu quero que seja outra fonte, certo? Então você veria aqui no menu de design, aqui em text, por padrão vai vir a fonte Inter, você vem aqui e seleciona qualquer outra fonte. O Figma, ele apresenta para a gente uma série de outras fontes, mas você não consegue ver como elas são antes de aplicar elas. Então, vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, a Inspiration, ela pode ser uma ótima fonte ou pode ser uma fonte péssima. No caso, eu estava certo mesmo. Existem alguns plugins que a gente pode utilizar para tornar visível essas fontes, mas nessa aula aqui da gente agora, a gente não vai ver como aplicar esses plugins, tudo bem? Ferramenta de texto. Aqui seriam alguns componentes e plugins, a gente não vai ver agora nessa aula. A ferramenta aqui na mãozinha, para você se movimentar pela sua área de trabalho livremente. Ou então você pode simplesmente pressionar o seu scroll, o seu mouse, e automaticamente ele já vira a sua mão. Tudo bem? Para não ter que justamente ficar sempre selecionando a ferramenta da mão. E por último, a ferramenta do comentário. Eu clico no elemento e posso fazer algum comentário para algum colega de equipe, ou então um lembrete mesmo. Certo? Então vai ficar aqui no meu elemento selecionado que eu tenho um comentário.
Continuando, nós temos aqui onde vai ficar salvo o meu arquivo. No caso, esse meu arquivo que eu estou utilizando aqui para a aula está salvo em drafts, as coisas. Ao lado dele vai estar o nome desse arquivo. Se eu dou 2 cliques, posso alterar. Tudo bem? Mas aqui para o lado vai estar aparecendo quem está utilizando essa área de trabalho. O share é se eu quiser compartilhar esse mesmo arquivo com outra pessoa, então um colega de equipe, para visualizar ou editar esse arquivo. Aqui no botão de play é onde a gente vai poder, de fato, utilizar a nossa interface, uma vez que ela já está prototipada e funcional. Tudo bem? E aqui acabamos nossa parte do menu superior. Aqui do lado, nós temos a parte mais importante e mais que a gente vai mais usar. Aqui do lado, a gente vai ter a parte que vamos mais utilizar para a nossa interface. Nós temos aqui alguns alinhamentos, lembram que a gente comentou sobre os alinhamentos e diferentes tipos de alinhamentos. Então, se eu tenho aqui esses 3 elementos, eu venho aqui com a minha ferramenta de seleção, a setinha, arrasto, selecionei esses 3. Aí, digamos que eu quero, deixa eu até mudar a cor deles para mais fácil. Selecionei eles. Aí, digamos que eu queira alinhar eles à minha esquerda. Fico aqui. Como o quadrado roxo ele é maior e está mais na frente, então ele vai sobrepor os outros. Mas deixa eu alterar essa hierarquia aqui. Pronto. Alinhados à esquerda, ou então, se eu quiser, também ao centro, à direita, ao topo, ao centro. Porque no caso, se eu quisesse que ficasse realmente no centro de fato, eu misturaria alinhar ao centro e alinhar ao meio. Tudo bem? Eu também posso alinhar para baixo. Obrigado. Obrigado. Não é bom logo que vai fazer, quer mais? Doidinha risada, ou não? Mas tá dando certo, né? Fiquei o ar seca da água. Sim, vou deixar. Obrigado. Nós vimos então o nosso alinhamento, mas temos também o espaçamento. Então eu seleciono aqui e eu posso Aninha, acho que fechou, não foi? Eu estava falando. Certo. Vimos aqui então o nosso espaçamento. Seleciono esses espaços aqui. E eu tenho 3 opções aqui, certo? Tidy Up, que ele vai calcular justamente o espaço médio entre esse para esse e desse para esse. Antes de eu utilizar o Tidy Up, o meu elemento azul estava mais próximo do elemento roxo, certo? Então ele vai calcular justamente a média do espaço desse para esse e desse para esse. Seleciono, uso o Tidy Up e ele vai corrigir para mim. Mas se eu quiser distribuir na minha vertical, ficaria assim.
Para ficar mais didático, se eu dividir assim, por exemplo. Viu? Calculou daqui para cá e daqui para cá. E eu tenho também a minha distribuição espacial na horizontal. Vai funcionar parecido com o meu tidy up, mas vão ter casos específicos em que você vai utilizar ou só esse, tá bom? Vimos o espaçamento, agora essa parte aqui, vamos lá. X, aqui são as coordenadas da sua área de trabalho. Então, o elemento que eu estou selecionando, ele está na coordenada X, nesse ponto aqui, e na minha coordenada Y, nesse ponto aqui. O W é a minha largura. Por ser um círculo perfeito, a largura e a altura têm as mesmas medidas. Mas se eu criar um quadrado aqui irregular, perceba que a minha largura maior que a altura vai ter exatamente esse valor aqui. Você pode também ajustar manualmente. Então, digamos que eu queira que esse meu retângulo tenha 300 pixels de largura. Ele já ajustou para mim automaticamente. E, digamos, H é a altura, 100 de altura. Já faz para mim automaticamente. Se eu quiser alterar somente um e não ter o trabalho de alterar o outro, eu venho aqui nessa corrente, clico nela. Agora ele está fechado. Então, sempre que eu alterar um ou outro, ele vai alterar automaticamente para mim o outro proporcionalmente. Então, vamos lá. 600. Se aqui era 300 e 100, aqui, quando eu altero para 600, ou seja, o dobro de 300, o ideal é que, o previsto é que a altura fique 200. Ele escalona para mim igualmente. Isso porque eu selecionei a minha ferramenta de proporção aqui, certo? Está ativada. Se eu desativo ela, se eu volto para 300, a minha altura não muda, certo? Porque eu desativei ela. Tudo bem? Aqui é o meu grau dentro do elemento. Então, esse meu elemento aqui está a 0 graus. Se eu aproximo o meu cursor desse elemento aqui, perceba que ele vai criar essa setinha aqui. Então, eu clico e arrasto. Posso movimentar a minha vontade. E aqui, ele vai alterando para mim em tempo real. Tudo bem? Ao lado disso, eu tenho as minhas bordas. Então, o meu retângulo ele está com borda 0, então vão ser todas retinhas. Mas se eu quiser que ele tenha uma borda de valor 20, por exemplo, ele altera para mim todas as minhas bordas igualmente. Eu também poderia, por exemplo, vir aqui nessa bolinha perto da quina e ajustar manualmente. Como eu quiser. Ah, mas eu não queria que todas as bordas fossem arredondadas igualmente. Eu queria que só, de repente, só as de cima. Então aqui, ao lado disso, você vai ter esse submenu aqui. Clique nele e vão aparecer os 4 valores. Então aqui, quando você selecionar, todos vão estar, por padrão, iguais. Selecione o que você quiser. O que está aparecendo aqui é o que você vai editar. Então, sei lá, eu quero deixar esse aqui retinho. Coloco o 0. Ele vai para mim. Se eu quero alterar esse daqui, viu o que é que mudou? Então eu vou alterar agora esse daqui. E para mim fica como eu quero. Tudo bem? Aí eu faço um menu, por exemplo.
aquele menu inferior, né? Nossa navbar. Faria assim o nosso menu. Tudo bem? Nós podemos ter também. Vamos ver aqui o nosso fill. Fill é o nosso preenchimento, né? A nossa cor. Eu posso preencher com uma cor ou então com uma imagem. Talvez vocês estejam estranhando esse valor aqui meio estranho. Não é de fato um nome de uma cor, mas é na verdade o valor dela. Quando a gente vai estudar as cores, nós temos algumas formas de codificar essas cores. Cada cor ela tem o seu código em diferentes sistemas. Então nós temos, por exemplo, o sistema CMYK, que é utilizado para impressão. Nós temos o sistema RGB, que é usado para formatos digitais. O formato Hex, que é esse daqui, é o mais usual. Então nós temos aqui Hex, né, que é hexadecimal. Nós temos um código que pode até que vai do A ao F e do 9 ao 0. Então se eu clico aqui, essa cor aqui tem esse valor. Mas se eu arrasto o meu cursor pela paleta, ele vai se alterando lá embaixo. Ó. Aqui eu estou me movendo só no vermelho. Mas se eu quiser, por exemplo, aqui no amarelo, ele muda também. Então, só o F é tudo branco e só o 0 é tudo preto. É o preto máximo, certo? Aqui você pode mudar o seu sistema. Tem o Hex, RGB, CSS, HSL, HSB, certo? Aqui eu caminho pela minha saturação, aqui na minha paleta e aqui na minha opacidade. Se eu quiser deixar mais clarinho, eu arrasto, perceba que ele vai sumindo. Ó. Se eu coloco total, boto cheio, ele fica completo. Posso alterar também aqui 50%. Aí já fica o cursor aqui bem no centro. Tudo bem? Ah, mas eu não sei qual é a cor de... Quero pegar uma cor de uma imagem. Quero pegar a cor dessa imagem aqui. Clique no meu elemento. Venho aqui em Fill. Aqui no conta-gotas, eu seleciono. Eu venho aqui, por exemplo, na cor que eu quero. E o meu elemento vai mudar automaticamente, certo? Aqui embaixo vão ter algumas coisas que eu usei recentemente, como se fosse um histórico das coisas que a gente está usando, né? Para ficar mais fácil de utilizar. Tudo bem? Aí se eu quiser, eu quero botar também uma borda no meu elemento, tudo bem? Então eu coloco aqui o meu stroke. O valor do meu stroke vai ser, por padrão, vai vir preto. Mas eu posso também alterar ele aqui, certo? A minha borda ficou vermelha. Ah, mas eu quero engrossar ela. Vou pegar aqui nesse valor da grossura. O padrão vai vir 1, mas se eu quiser 5, ficou mais grosso. Perceberam? Do lado, eu tenho aqui Inside, que aí no caso ele vai engrossar para dentro. Eu tenho ao centro. Então percebam aqui, eu tenho que a minha borda, ela tá metade para dentro, metade para fora. Tudo bem? Ou então, só o outside, que no caso ele vai engrossar só para fora. Tudo bem? Aí vai depender da sua necessidade, tudo bem? Ah, mas se eu quiser só deixar o contorno, então você vai ter aqui mais e o menos. Se você quiser tirar o preenchimento, você vem aqui no menos e ele sai. Tudo bem? Posso arredondar, certo?
Os efeitos eu posso aplicar uma sombra, vamos até aqui. Eu tenho aqui alguns efeitos. Eu tenho Drop Shadow, Inner Shadow, Layer Blur e o Background Blur. Basicamente, aqui nos efeitos eu posso colocar uma sombra ou então um blur, né? O desfoque. Vamos aqui botar uma sombra no nosso elemento. Eu quero na coordenada 5. Quero na coordenada 10. O meu blur, né, do meu elemento, eu quis 10. E aqui vamos botar 50. Que aqui é a opacidade dele, né? Pronto, o meu elemento está com uma nova sombra. Aí se eu quiser, eu também posso adicionar um outro efeito de desfoque. Que ele desfoca todo o meu elemento, certo? Isso aqui você pode usar, por exemplo, para fazer um efeito de vídeo dentro do Figma. É bem interessante para brincar com o conceito de profundidade, né? E por último, nós podemos também exportar como uma imagem. Aqui você escolhe o tamanho que você quer e o formato. Tudo bem? SVG é quando ele vem em vetor, tudo bem? Então não vai vir tão pixelizado. Para salvar no meu computador, vem aqui Export Image e já salva automaticamente, tudo bem? Pronto, gente. Agora que vocês já têm o conceito inicial do uso dentro do Figma, vocês já podem começar a brincar com a sua interface de média fidelidade, tudo bem? Então, a partir daí, vocês passam uma coisa não tão elaborada, nada com muitas cores, nada muito enfeitado, digamos assim. É só para realmente você ter o mínimo de usabilidade possível. Eu queria só enfatizar essa parte do de média. Para mim, particularmente, o protótipo de média fidelidade ele é o mais importante. Porque pensa comigo. Se você está fazendo um projeto e você faz primeiro o seu de baixa fidelidade, certo? Você já alinhou com a sua equipe todos os seus pontos, tudo que vai ter, como vai funcionar, tudo mais. E a partir daí você já parte para o de alta, porque você está muito confiante. Não faça isso, por favor. Porque quando você vai rodar o teste com o seu usuário, quando ele for usar, se a sua interface estiver muito elaborada, ao ponto de que, se você identificar algum erro dentro daquela usabilidade, se o seu usuário se sentir muito difícil de usar um botão, ou então passar para outra tela, se você já estiver num ponto muito avançado no seu processo, vai ficar muito mais difícil de você corrigir, porque já vai estar muito elaborado, sabe? Então, por isso que eu indico a vocês a, por favor, fazerem o de média fidelidade. Porque é justamente nessa parte do de média que vocês vão botar o seu usuário para testar a interface de vocês e, a partir daí, vocês podem identificar os erros e corrigir eles quando está mais fácil, já que o processo não está tão avançado, certo? Então, quando vocês passarem para o de alta, vocês vão só embelezar o seu projeto, certo? Porque os pontos que tinham que ser corrigidos, você já corrigiu lá no de média, entendeu? E a partir daí, a gente pode começar a brincar com o protótipo de média. Você faria o seu protótipo de média e já botaria para o seu usuário começar a utilizá-lo. Você identifica os erros, pergunta a ele o que ele sentiu naquela usabilidade e tenta corrigir, tudo bem? Feito isso, nós passamos para o de alta fidelidade. Então aqui nós vamos ter o foco em aspectos visuais e funcionais de interface. Ele permite uma navegação e integração similares à versão final do produto e são desenvolvidos em produtos com auxílio de softwares para a criação de interfaces. Então aquilo que eu falei para vocês no começo dessa nossa segunda parte. O Sketch, o Figma ou o Adobe XD. Você pode usar o que você quiser. Eu, particularmente, uso e gosto bastante do Figma. Tudo bem? Então,
essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela oportunidade, acima de tudo. E se você quiser tirar alguma dúvida comigo, pode deixar aqui nos comentários, ou então me contatar nesses contatos aqui, tudo bem? Muito obrigado pela atenção, por essa nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.